Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Caruaru apresenta Quebrando o Silêncio, abordando o tema feminicídio. Amor mata? Apresentaremos nessa campanha institucional dicas de como identificar o comportamento abusivo e evitar o feminicídio. Você sabe o que caracteriza o feminicídio? Acompanhe a nossa programação. Você está sofrendo com ameaças, amedrontamentos e chantagens? Uma das formas de violência contra a mulher é a violência psicológica. Esse tipo de violência acontece muito recorrentemente e muitas vezes não é verbalizada pelas próprias vítimas por elas acreditarem que, por não trazerem, por exemplo, uma marca física, as pessoas a quem ela vem trazer a questão vão acreditar no que ela está sinalizando. Esse tipo de violência acontece de várias formas e as duas principais é por meio de ameaça e chantagem emocional. O chantageador emocional é um cara que ele não está nem um pouco preocupado com as tuas emoções, com os teus sentimentos, com aquilo que para você é importante, com aquilo que você necessita, com aquilo que você precisa. Ele está preocupado apenas em suprir as suas próprias necessidades. Normalmente assume essa posição um homem manipulador, prepotente, autoritário, egoísta, narcisista, que ama só a ele, a ninguém mais, apenas a ele. E, inclusive, no início, ele se coloca na posição de vítima para justificar algumas ações de chantagem, sabe? Por exemplo, se você não tivesse agido dessa forma, se você não tivesse saído com suas amigas, que eu disse tanto para você que elas não são pessoas para você se relacionar, eu não teria te batido ontem. Então, inicialmente, ele traz para você que ele tentou cuidar de você de todas as formas possíveis, mas como você não atendeu, né? Em outras formas, é até de forma mais sutil, sabe? Se você não fizer isso, eu vou precisar te abandonar. Se você não seguir o que eu estou dizendo para você, eu vou precisar te deixar. E ele coloca duas questões que fragilizam bastante as mulheres, que é a culpa e o medo. O medo por perder, o medo por não corresponder a esse homem, a culpa por ter feito coisas que ele não está aprovando, pode te colocar numa condição, inclusive, de sempre cair nessas chantagens. Inicialmente, ele mostra para você um cuidado, um respeito, uma atenção em comum. E depois, aos poucos, essa chantagem ela vai tomando proporções maiores, ao passo que, por exemplo, ao perceber que você não está mais caindo nessas chantagens, ele pode partir para uma ordem mais direta, como, por exemplo, as ameaças. Olhe, se você falar demais e a gente vier a se separar, já saiba que eu vou tirar os filhos de você, você não vai ficar com nenhum, não vai vê-los mais nunca, e você não vai ficar com um tostão, viu? Então, ele coloca coisas que ele sabe que para você são pontos chaves que te desequilibra, que te desestrutura, que te vulnerabiliza e vai usar contra você. É importante você ficar atenta porque, às vezes, até pela naturalização dessas situações, a gente termina por não conseguir enxergar, sabe? Parece um homem tão bom, um homem tão perfeito. Ele estava tentando tanto cuidar de você que essas chantagens, elas se tornam naturais e se tornam parte da relação de vocês. É importante ficar bem alerta. E lembre-se, se a vida há jeito. É importante você denunciar, é importante você sair desse ciclo de violência. E é importante, principalmente, você ficar atenta aqui. Para qualquer mudança de comportamento, de padrão de comportamento, de ciclos de repetição, vai existir um sofrimento. Não vou dizer para você que vai ficar tudo bem, que vai ser simples, que vai ser fácil, que não vai doer. Mas é importante que você tenha em mente que você está fazendo isso para o teu bem. Porque você não nasceu para ser violentada, você nasceu para ser amada. E o amor que ele te oferece não é um amor real. Então se cuide, procure ajuda, procure suporte psicológico, procure a promotoria, denuncie. E lembre-se, se a vida há jeito, se cuide e sempre lembre-se que existem outras possibilidades. E que a gente precisa correr e cuidar de nós mesmos, de nossa saúde emocional, de nosso estado emocional, para que a vida ela possa se dar de forma mais feliz. Ele dizia que me amava, mas só me faz sofrer. Que amor é esse? Eu descobri que eu preciso me amar mais e irei procurar ajuda. Ele dizia que me amava, mas o esporte dele era me deixar com medo. Se eu contrariasse ele, dissesse alguma coisa que ele se sentisse errado, ele costumava quebrava coisas na minha frente e dizia que ia fazer isso com a minha cabeça. Ele dizia que me amava,
Mas uma vez, ele matou um bichinho perto de mim e disse que era isso que ele ia fazer com minha mãe, porque se metia muito na vida da gente. Ele dizia que me amava, mas dizia que ia me deixar sem nada, ia colocar um advogado, ia tirar meus filhos, ia tirar minha casa, ia me deixar na sarjeta, que era para lá de onde que eu nunca devia ter saído. Ele dizia que me amava, mas quando a gente brigava, que ele ficava furioso, ele dizia que eu não devia dormir. Ele sempre dizia que ia me matar quando eu estivesse dormindo. Tu acredita que ele fez isso comigo? Precisamos ser um ombro amigo para ajudar a uma mulher que vive uma rotina de violência e já não consegue mais achar uma saída. O ato de compartilhar pode ser a diferença.